Olá, meu amigo. Vamos então agora para a etapa número 4. Sabemos que essa é uma série, são 50 episódios que vão apresentar o passo a passo para o exame de ecocardiograma de excelência. A primeira etapa, falamos sobre o corte longitudinal. A segunda etapa, falamos sobre as medidas de aorta e átrio esquerdo. A etapa 3, falamos sobre o modo unidimensional da válvula mitral. E agora, na etapa 4, vamos mostrar como devemos fazer as medidas do ventrículo esquerdo, as medidas diastólicas e as medidas sistólicas. Lembrando que nós devemos utilizar 3 medidas na diástole: o septo, o diâmetro diastólico do ventrículo esquerdo e a parede inferolateral, e uma medida sistólica, que é o diâmetro sistólico do ventrículo esquerdo. Alguns colegas também costumam fazer a medida sistólica do septo e também da parede inferolateral. Vamos então entender melhor como eu consigo identificar o final da diástole e o final da sístole. Por quê? Porque o diâmetro diastólico do ventrículo esquerdo deve ser obtido no final da diástole. Da mesma maneira, o diâmetro sistólico do ventrículo esquerdo deve ser medido ao fim da sístole. Então eu preciso tentar identificar esses dois momentos do ciclo cardíaco. O final da diástole, para que eu possa medir o diâmetro diastólico final do ventrículo esquerdo, a espessura diastólica do septo e a espessura diastólica da parede inferolateral. Da mesma maneira, identificar o final da sístole para que eu possa medir o septo na sístole, o diâmetro sistólico do ventrículo esquerdo e a parede inferolateral na sístole. Vejam, a Sociedade Americana de Ecocardiografia, ela nos define o que é o final da diástole. Temos que tentar entender como eu posso identificar esse momento do ciclo cardíaco para que eu possa fazer as medidas diastólicas. A primeira coisa é avaliar o eletrocardiograma. Nós sabemos que o final da diástole ele vai ser identificado através do eletrocardiograma como o pico do QRS. Então vejam, nesse eletrocardiograma, quando nós estivermos medindo os componentes diastólicos do ventrículo esquerdo, nós devemos marcar no pico do QRS. O pico do QRS é o marcador eletrocardiográfico do final da diástole. Mas vamos imaginar que nós não estejamos fazendo o exame com o eletrocardiograma. Então, a Sociedade Americana de Ecocardiografia, ela autoriza mais 2 ações para identificar o final da diástole. A primeira ação é nós encontrarmos com o trackball, utilizando o ecocardiograma, utilizando o trackball, nós vamos identificar o primeiro quadro logo após o fechamento da válvula mitral. Então, com minha imagem ecocardiográfica, eu vou identificar o momento que a válvula mitral se fecha e eu vou parar, vou frisar a imagem logo no primeiro quadro após o fechamento da válvula mitral. Essa também é uma maneira de identificar o final da diástole durante o ecocardiograma. E por último, também está autorizado nós identificarmos o momento onde o ventrículo esquerdo apresenta o seu maior volume. Nós sabemos que ao final da diástole, todo o sangue foi carreado do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Então, ao final da diástole, o meu ventrículo esquerdo vai estar pletórico, ele vai estar completo de sangue. Esse volume máximo que o ventrículo esquerdo apresenta, esse é conhecido, é marcado como o final da diástole. Então, nós podemos utilizar essas 3 situações para identificar o final da diástole. Primeiro, o pico do QRS ligado pelo eletrocardiograma. O segundo, o primeiro quadro após o fechamento da válvula mitral. E por último, identificar o momento onde o ventrículo esquerdo apresenta o seu
maior volume. Da mesma maneira, precisamos agora identificar o final da sístole. Então, existem também situações onde eu posso utilizar, além do eletrocardiograma, para identificar esse importante momento do ciclo cardíaco. O primeiro, obviamente, é sempre o uso do eletrocardiograma. Então vejam, o final da sístole será identificado logo após o pico da onda T. Então vejam, no eletrocardiograma eu identifico a onda P e logo após o pico da onda T nós temos a inscrição, a identificação do momento do final da sístole. Mas vejam, nós também podemos utilizar duas maneiras de identificar esse momento. Veja, utilizando o nosso trackball do aparelho, nós vamos identificar o fechamento da válvula aórtica e vamos marcar o próximo quadro que aparece após o fechamento da válvula aórtica. Dessa maneira, eu também identifico o momento do final da sístole. E por último, aquele momento onde o volume do ventrículo esquerdo é o menor que nós encontramos, porque nós sabemos que ao final da sístole, o ventrículo esquerdo já ejetou todo o sangue na aorta. Aquele volume pequeno que ficou dentro do ventrículo ao final da sístole, ele também identifica esse momento. Então vejam, o final da sístole ele pode ser definido pelo eletrocardiograma, logo após o pico da onda T, nós vamos marcar nesse momento durante o nosso exame. Pode também utilizar a identificação do fechamento da válvula aórtica, e aí eu preciso identificar o quadro, o frame que acontece logo após o fechamento da válvula aórtica, e também utilizando a visão, a avaliação qualitativa do momento onde o ventrículo esquerdo tem o seu menor volume. Mas vejam, vamos agora entender como é feito a identificação desses momentos. Vejam que essas medidas vão ser feitas no corte parasternal longitudinal de câmaras esquerdas, sempre fazendo medidas lineares. Então vejam, vamos primeiro identificar os momentos corretos de se avaliar as medidas diastólicas. Lembrando que o eletrocardiograma é muito importante, observando o pico do QRS como marcador do final da diástole. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é avaliar a espessura diastólica da parede septal anterior. Então, vejam, nós vamos observar a imagem e vamos medir o septo anterior. Essa será a medida diastólica do septo anterior. Na segunda etapa, nós vamos fazer a avaliação da espessura diastólica da parede inferolateral. Da mesma maneira que fizemos com o septo anterior, vamos fazer agora com a parede inferolateral, que antigamente era chamada de parede posterior. Da mesma maneira, vou avaliar a espessura diastólica dessa parede. Na sequência, nós vamos avaliar agora as medidas lineares do ventrículo esquerdo. Agora eu vou medir o diâmetro diastólico do ventrículo esquerdo. Observe que quando eu marco o pico do QRS, nós estamos com a válvula mitral aberta, porque o pico do QRS é a parte diastólica final. Então vejam, quando agora eu for medir o diâmetro diastólico do ventrículo esquerdo, nós vamos marcar da borda interna do septo até a borda interna da parede posterior. Dessa maneira, eu já medi as três medidas diastólicas: o septo anterior, a parede inferolateral e, por último, o diâmetro diastólico do ventrículo esquerdo. É muito importante chamar a atenção do eletrocardiograma. Observem que a imagem foi congelada, a imagem foi frisada no pico do QRS. Isso nos dá a garantia que nós estamos ao final da diástole. Vejam agora também como deve ser feita a última medida. Lembrando que a medida sistólica final também é uma medida linear e o marcador do eletrocardiograma é logo após o pico da onda T.
Então vejam, nós vamos avaliar ali o diâmetro interno do ventrículo esquerdo. É importante observar com cuidado o posicionamento do cáliper para que a gente possa fazer a medida de maneira mais acurada. Vejam que nós também podemos observar o cuidado na obtenção desse momento do ciclo utilizando o eletrocardiograma. Observem que nós frisamos a imagem logo após o pico da onda T. Isso é o marcador de que momento? É o marcador do final da sístole. E é nesse momento que nós precisamos realizar a medida do diâmetro sistólico do ventrículo esquerdo. Reparem que agora é importante nós lembrarmos que existe um documento chamado Recomendações para a Quantificação das Câmaras Cardíacas, que foi um documento publicado pela Sociedade Americana de Ecocardiografia no ano de 2015, também conhecido como Chamber, que identifica as medidas, a variação da normalidade das dimensões do ventrículo esquerdo. Observem que as dimensões internas do ventrículo podem ser diastólicas e podem ser sistólicas. A diastólica será avaliada no pico do QRS e a sistólica logo após o pico da onda T. Observem que existe uma variação para homem e uma variação para mulher. Para o homem, nós sabemos que a dimensão diastólica pode variar de 42 a 58 milímetros. Da mesma maneira, a dimensão sistólica pode variar de 25 até 39,8 milímetros. Reparem, já a mulher apresenta uma variação da dimensão diastólica de 37,8 a 52,2 milímetros e também uma variação sistólica de 21,6 até 34,8 milímetros. Vejam que esse documento também apresenta os valores de normalidade dos volumes do ventrículo esquerdo obtidos pela técnica de Simpson, tanto o volume diastólico final quanto o volume sistólico final do ventrículo esquerdo, também variações de homem e mulher, assim como os volumes do ventrículo esquerdo corrigidos pela superfície corpórea, tanto para homem quanto para mulher, assim como a fração de ejeção. Porém, essas medidas de volumes devem ser foco de uma nova videoaula, onde falaremos sobre o cálculo da fração de ejeção utilizando a técnica de Simpson. Então, essas variáveis serão discutidas nas próximas videoaulas. Um grande abraço e nos encontramos no próximo dia na etapa número 5. Um grande abraço e nos vemos na próxima etapa.